Saudações. Eu acabei de assistir uma live do Terça Livre, né? Cujo nome é MGTOW, uma reação doentia ao feminismo. E, bom, eu assisti a live inteira e eles tentaram se focar numa questão mais filosófica, né? Trouxeram de volta o nominalismo. Foi uma live bem pedante, na verdade. Pelo menos assim, eu acho que não, assim, um pouco falar para convertidos, né? Então, tudo bem, se você é católico e você conhece a filosofia, conhece a escolástica, conhece os debates que estão envolvidos nessa questão, tudo bem, o cara fala nominalismo, você sabe, Guilherme de Ockham, né? De Ockham, né? E então tudo bem, está falando do velho debate entre tomistas e o nominalismo, que é a mãe de todas as revoluções, na verdade, né? O nominalismo foi o que acabou desencadeando no protestantismo, né? O Martim Lutero era um nominalista de carteirinha e eventualmente os filósofos alemães seguiram, né, nessa toada, né? E eu pessoalmente acredito que realmente o nominalismo é um erro, é uma fantasia, né? É um delírio, mas não adianta só você pegar e falar assim, então você traz o nominalismo à tona, deixa lá jogado, né? E então tudo bem, mas para assim, toda essa abordagem filosófica ela vai servir para algumas pessoas, tanto que teve um comentário que falou: deixei de ser MGTOW, né, por causa em decorrência dessa live, né? Então, respeito enormemente. Mas o que eu achei que faltou foi um pouco assim, um pouco de foco na realidade, um pouco de foco no que está acontecendo com as pessoas e só você dá, então, porque eles seguiram nessa linha, então, olha, é um movimento materialista, né? Então, os MGTOWs com certeza devem ter odiado, porque eles não gostam no geral, não, assim, eles rejeitam essa alcunha de movimento, justamente porque eles não se veem como um movimento organizado como o feminismo, né? Então, o que eles seguiram lá naquela live foi essa ideia de que os MGTOWs seriam uma antítese do feminismo. Então, de novo, é uma coisa que eles jogaram mas não trouxeram direito, né, a base filosófica daquilo que era. Então, quando eles falam que eles estão é uma antítese do feminismo, então o que ele está dizendo, olha, é parte da mesma engenharia social, né? Então existe lá o feminismo que é a tese, e aí, então agora tem o MGTOW, que é a antítese, e disso vai se extrair uma síntese, né? Então, basicamente essa a ideia que eles jogaram. É uma coisa que eu até já tratei nos meus vídeos, mas com menos pedantismo. Eu espero que tenha sido, pelo menos, né? E simplesmente quando eu pego e falo, não, olha aquela experiência da utopia dos ratos, de como realmente existe gente financiando esse tipo de negócio e tudo mais, porque tem gente que vê isso como uma excelente oportunidade para destruir a instituição familiar. Só que assim, isso vai funcionar, essa linguagem, esse diálogo, ele vai funcionar muito para quem já acompanha o canal, para quem já é conservador. Agora, eu tenho minhas dúvidas de que isso vai ter assim grandes efeitos em quem já é MGTOW ou quem já está ou que está sendo levado a ser MGTOW, porque existem os incels. O incel é aquele MGTOW involuntário, né? E, e tanto eles estão nessa live, eles acabaram se deslocando, assim, saindo um pouco da realidade, que com todas as críticas que eles fizeram, eu vou ler o comentário que no momento em que eu acabou de terminar a live, eu entrei aqui de novo no vídeo para ver qual era o comentário que tinha mais likes, né, que eu encontrasse, e foi um do Thales de Mileto,
eu vou ler o comentário. Eu acho que serve bem porque eu estou querendo expressar aqui nesse vídeo. Então ele disse o seguinte: o mais interessante foi quando perguntaram aos 4 comentaristas se eles são casados. Responderam que não e que estão procurando a mulher virtuosa. De duas uma, ou eles estão sem fazer sexo, ou estão fazendo de maneira não permitida pela igreja fora do casamento. Aí eles criticam o MGTOW justamente nas questões do sexo, falando sobre indústria pornográfica. Porque, só um parênteses aqui, na live eles criticaram bastante a indústria pornográfica e que, assim, meio que dando a entender que os MGTOWs são, na verdade, um monte de punheteiro que fica em casa batendo punheta o tempo todo. E isso não é verdade, porque existe eu não sei se dá para chamar de movimento também, mas eu acho que esse é mais tranquilo de dizer, que é o NoFap, né? Então também faz parte de um estilo de vida, né? Que está sendo propagado pelas redes sociais. Tem vários vídeos aqui no YouTube sobre isso, que é justamente dos benefícios da não masturbação. E tem muito MGTOW, muito mesmo, que decide aderir a esse tipo de estilo, né? de forma de vida. Ou seja, sem pornografia, sem desejar as mulheres. É uma coisa que eu nem sei até que ponto eu recomendaria isso para um filho ou para um irmão. Acho que eu não recomendaria. Eu acho que também vai um pouco demais nessa direção de, né, assim, ou seja, às vezes meu receio com esse tipo de tanto com o MGTOW, quando eles falam do MGTOW nível Ghost, né, quanto do incel involuntário que decide, olha, NoFap e tudo mais. Por um lado eu entendo, porque eu sempre falo que eu entendo, porque justamente pelas questões reais que não foram tratadas nessa live, mas porque eu temo, assim, por um isolamento excessivo da pessoa, né? Mas que esse estilo de não masturbação traz vantagens para a pessoa, sem dúvida, né? Que não assistir pornografia tem vários comprovados, né, benefícios também, sem dúvida. Agora, eles fizeram essa ligação direta que, pelo que eu conheço, nesses anos todos acompanhando essa questão, ela não está lá. Bom, fecha parênteses, vou continuar lendo aqui. Então, aí ele continua, né? Se for nessa linha de raciocínio, todos estão no mesmo barco. Mas, pelo visto, os 4 querem estabelecer regras para os outros, conforme os mandamentos da igreja, mas eles mesmos se isentam dos mandamentos. Querem que os outros casem, mas eles mesmos não são casados. Eles reconhecem que as leis não favorecem aos homens, mas querem que eles insistam nos relacionamentos. Aí, abre aspas. Ser homem significa que a vida não pertence a você, fecha aspas, conforme falou o Rodolfo. Ele está correto, mas não levou em conta que, ao não se casar, ele não está cumprindo o que falou. Mais uma vez, a regra vale só para o outro, mas para ele não vale. Rodolfo falou que não vai casar com qualquer maluca que vai pensar só nela. Pergunto, onde fica o sacrifício que ele disse? Em lugar algum, é lógico. Mas é claro que ele está pensando somente no bem dele. Fala para os outros se sacrificarem, mas ele não vai fazer isso, pois ele não é doido. Resumindo, essa crítica aos MGTOWs são completamente infundadas e sem justificativa nenhuma. Se uma pessoa decide que não quer se relacionar, o problema é dela. Tem mulheres também que não querem relacionamentos. Argumentos ad hominem, sem saber exatamente o que está acontecendo, só vai dar mais razão para os MGTOWs. Bom, esse foi o comentário do Tales de Mileto, que no momento em que eu que eu visitei, era o comentário que tinha mais likes, né? Ainda que pela natureza do canal exista muito mais like do que dislike. Eu acho que a live não foi... ela teve sua base filosófica ali,
mas eu acho que eles se utilizaram de uma linguagem excessivamente agressiva, estabeleceram muito poucas pontes, né? Muito poucas pontes, né? Jogaram as fontes, assim, deixaram tudo muito, assim, de forma, como eu disse já, pedante, sem dialogar, assim, como eu disse, se você já sabe tudo sobre o que eles estão falando, tudo bem, beleza, você acompanha e vida que segue. Agora, nem todo mundo tem a obrigação de saber desse tipo de coisa. Assim, eu acho que, pelo menos se a intenção deles era conversar com quem está seguindo os MGTOWs. Então, por exemplo, uma coisa que eles fizeram durante toda a live e que eu acho que é recriminável foi eles ficarem apagando os comentários. Então eu estava lendo o comentário, alguém estava lá apagando. Isso não é legal, isso não é bacana. Você está calando a voz de muita gente que está tentando dialogar. Só e eles falam, não, a gente não vai conversar com vocês porque é coisa de perdedor, é coisa de loser, é coisa... Né? Então, só se você tá nesse meu canal pela primeira vez, você vai notar que eu não sou MGTOW. Eu tenho uma noiva, nós estamos juntos há bastante tempo, né? E você vai notar que eu tenho vários vídeos aqui, inclusive um vídeo com a minha noiva comentando sobre esse assunto, né? E eu acho que faltou para eles comentarem sobre essa questão da hipergamia, né, das mulheres, que é uma coisa que muitos MGTOWs trazem, né, à tona, eles vão comentar sobre isso, vão falar, olha, né, mas e essa questão da hipergamia, onde é que fica? Né? E as mulheres, do que adianta você falar que é obrigação do homem que ele se case sem dar para ele as ferramentas para que ele encontre as mulheres que vocês não encontraram. Vocês estão prescrevendo as coisas e vocês não encontraram essas mulheres. Então, por que está em nós a obrigação de encontrá-las? Vocês deveriam estar conversando com as mulheres, perguntando para as mulheres, e aí, mulheres? Tá, e aí? Essas são as... Né, e com relação a essa questão hipergâmica, né, as mulheres têm essa tendência. E aí, como é que faz? Como é que as mulheres estão cientes disso? Quais são os mecanismos de controle que elas mesmas exercem sobre si numa sociedade em que as leis não lidam mais com isso, né? Então, eu acho que é basicamente isso, né? Então, fica aqui esse meu comentário sobre essa live. Né? Acho que tem muita coisa que eu poderia ficar falando aqui sobre isso, mas eu acho que eu vou ficar por aqui, né? Se você tiver interessado no que eu tenho a dizer sobre esse assunto de MGTOW, tem vários vídeos aqui no canal, quase todos eles abordam esse tipo de questão de uma maneira ou de outra, né? Pelo menos os mais recentes, os mais antigos não, mas pelo menos esses mais recentes, porque eu acho que são questões que são de extrema importância, né? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, peço que você se inscreva no canal. O diálogo com certeza permanece. Deixe o seu comentário, né? A gente vai conversando, vai construindo uma coisa que seja um pouco mais produtiva para os MGTOWs, para quem decidiu se seguir nesse caminho, né? E também para quem não é e acha que dá para trazer assim, que olha, não precisa ser, você não precisa seguir o seu próprio caminho, porque a sociedade ainda está aqui como base, né? Então é uma questão de descrença na sociedade, né? Então não adianta você falar, soltar todos os argumentos filosóficos do porquê que o homem deve se sacrificar pela sociedade, quando o homem não acredita mais na sociedade e não quer mais defender essa sociedade. Né? Eu volta e meia vejo o MGTOW falando, aqui vem o islamismo de uma vez, entendeu? Então, eu lembro também, é uma tragédia que aflige às vezes, eu vi um comentário ali no bate-papo de uma Suzana que pegou e falou assim, olha, o meu filho deixou de falar comigo por essa coisa de MGTOW, porque ele
né? Acho que foi, né? Não deu certo o relacionamento dele com a guria com quem ele tava e resolveu seguir militar e parou de falar até comigo, né? Então, cortaram o cordão umbilical. Então, é uma questão que eu acho que é muito séria para quem está ali, para quem está nessa situação, e eu acho que só ficar se desfazendo dessas pessoas ah, não vai ser nada produtivo. Então eu vou ficando por aqui, dá o seu like, inscreva-se no canal, clica no sininho, compartilha e vamos manter esse diálogo porque eu acho que é muito importante. Então, até a próxima.